Muito bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, a Comissão de Organização, restantes oradores, respeitáveis colegas e amigos. É um prazer enorme estar aqui. É sempre bom termos estes eventos neste setor agrícola. Portanto, é com a água, um dos recursos que se utiliza na agricultura mais importantes, que começamos. Trago aqui algumas imagens. Esta vi ontem e achei que se enquadrava aqui. Portanto, temos o planeta Terra. Nós sabemos que 70% do planeta Terra é coberto por água, mas se nós juntarmos num volume, portanto, que representa este volume. Este volume é toda a água, seja ela qual for, no interior da Terra, sobre a Terra e na atmosfera. E se deste volume retirarmos toda a água doce em estado líquido, temos aquele volume. E se desta retirarmos toda a água doce em lagos e rios, vamos ter aquele ponto. Bom, já todos nós sabemos isto, mas é sempre bom começar aqui dar-nos aqui um input da importância da água, relembrarmos estes números. Portanto, agora já aqui com números, se juntarmos toda a água, temos grande parte água salgada, só 3% é que é água doce, e estes 3% incluem também a água não no estado líquido, em gelo, e só 1% é que é água doce no estado líquido. E este 1% engloba rios, lagos e água subterrânea. E na agricultura nós reconhecemos-lo, não vamos dizer que somos consumidores, mas somos utilizadores desta água. E temos um impacto grande, e assumimos isso com naturalidade e responsabilidade. A nível mundial há grandes variações do que é que a agricultura representa na utilização e na gestão desta água. África e Ásia com uma grande percentagem, passam os 80%, Oceania 65%, menos na Europa, a nível mundial à volta de 70%, que curiosamente é o mesmo que temos em Portugal. Portanto, a agricultura utiliza 70% da água que é utilizada em todos os setores. Portanto, tem um impacto grande e devemos ter isto presente para podermos utilizá-la de forma sustentável e criteriosa. Em termos das origens de águas utilizadas na agricultura, estes dados são um bocadinho antigos, são do INE, mas já de 2009, entretanto muita coisa mudou. Temos o Alqueva, portanto estes dados já estão muito desatualizados. Acredito que em termos de panorama geral seja mais ou menos isto. Portanto, na altura havia 74% da água utilizada na agricultura era subterrânea, 25% superficial. Agora há de estar um bocadinho diferente, mas ainda continua a haver uma predominância da água subterrânea em relação à superficial. E, dependendo da origem, a água utilizada tem os seus desafios. Na superficial temos, em ambas temos o desafio da recarga, não é? Para haver água disponível tem de haver recarga, mas na superficial é muito mais instantâneo, porque se não chover rapidamente não temos essa recarga das zonas onde é aproveitada e, portanto, notamos muito mais rapidamente. A água subterrânea é mais resiliente, mas a recarga tem um impacto, tem aqui uma almofada maior, portanto demoramos mais tempo a detectar esta recarga. E depois temos também o desafio da qualidade. Aqui as águas subterrâneas têm desafio acrescido, porque óbvio que tem interação água-rocha, e isso vai-lhes dotar portanto, ali de uma troca iónica e de qualidade que depois nós temos de lidar com ela, muitas das vezes não benéfica, mas na água superficial não tanto, mas também em algumas zonas sim. Aliás, o caso que trazemos aqui para apresentar até um desses casos
Mas temos estes dois desafios, portanto, quantidade e qualidade. E é nesta senda que nós chegamos aqui ao equipamento que vos venho hoje falar, do qual somos os distribuidores para Portugal e que foi selecionado pelo programa H2O Efficiency para ser testado na agricultura. Portanto, o Aqua 4D é uma tecnologia inovadora, tem como objetivo o uso eficiente da água na rega e basicamente tem aqui dois chavões grandes. O primeiro é a diminuição de consumos e o segundo, o aumento de produtividade, se possível os dois. É esse o objetivo. Portanto, a tecnologia foi desenvolvida por uma empresa suíça, Planet Horizons, formada por investigadores suíços em 2004. Portanto, já é uma tecnologia com 20 anos de inovação. É uma empresa tecnológica que, no início da sua atividade, desenvolveu esta tecnologia para um problema muito específico. As águas na Suíça de abastecimento residencial são muito duras, portanto as tubagens das habitações tinham incrustações de carbonato de cálcio e isso era um problema enorme. Então desenvolveram esta tecnologia para, numa primeira instância, não haver esta colmatação das tubagens e numa segunda começaram a ver que até havia o potencial de desincrustar as tubagens que já estavam incrustadas e com dificuldades, que apresentavam dificuldades operativas. Depois, a partir daí, foi um saltinho até à indústria e, por fim, chegou à agricultura. A agricultura que tem o seu desafio, como vimos, tem maior consumo, portanto, há maiores caudais. Portanto, isso é um desafio para este tipo de equipamentos. Mas tem corrido muito bem, portanto existem vários estudos científicos a validar a tecnologia, tem vários certificados europeus e internacionais, receberam há uns anos um investimento de um fundo europeu no valor de mais de 2 milhões de euros para desenvolvimento especificamente para a agricultura, tem mais de 5.000 instalações em todo o mundo e com vários prémios. E já está na 8ª geração da tecnologia. Portanto, o equipamento é muito simples, é composto por um coletor principal, onde passa a água da rega, utilizada na rega, depois tem umas unidades tubulares que são a central de tratamento e tem uma unidade de controle. São aplicadas em linha e basicamente são modulares. Cada tubagem destas tem um caudal para o qual o equipamento é eficiente e, portanto, quando queremos mais caudal, colocamos mais um módulo e assim sucessivamente. Pode ter várias configurações, temos aqui sistemas de uma geração anterior, sistemas mais recentes. Este é o sistema que foi financiado pela União Europeia para ser desenvolvido especificamente para a agricultura e, neste caso, muito específico para pivôs. E posso-vos apresentar aqui um vídeo que resume, melhor do que as minhas palavras, o funcionamento do equipamento. Se aqui a tecnologia quiser colaborar. Okay. Bem, então aqui a estação, temos a unidade de tratamento, estas unidades tubulares que são acopladas a um coletor principal de entrada e depois de saída. Tem as unidades aqui de controlo elétricas, portanto aqui temos a água à entrada com clusters maiores, já vos explico mais à frente, e a água vai passar então pela unidade de tratamento. Nesta unidade de tratamento chega com clusters, as moléculas chegam em clusters maiores, com distribuição mais irregular e ao sofrer o tratamento vão ser quebradas ligações destas moléculas e vão tornar-se clusters mais pequenos e a água vai ser dotada de uma capacidade de dissolução maior. E depois a água, ao chegar ao solo, aí terá características diferentes, mantendo a mesma estrutura, a mesma composição molecular, mas com uma estrutura diferente. E isso vai ter efeitos benéficos aqui no solo, como eu vos vou mostrar à frente. Permite, inclusivamente, regas com águas com condutividades elétricas, portanto, qualidade até pior do que aquilo que nós estamos habituados.
a utilizar aqui na nossa agricultura. Muito bem, então aquilo que estava explicado no vídeo, antes do tratamento temos uma determinada estrutura molecular, típica da água que estamos a utilizar. Os clusters estão agregados, são clusters naturais da água, portanto maiores, e com uma estrutura e distribuição mais irregular. Ao sofrer este tratamento elétrico, vai acontecer é que as ligações entre as moléculas de pontos de hidrogênio e outras são quebradas, e então as mesmas moléculas vão se agregar em clusters mais pequenos, mais uniformes, e isto vai dotar a água de características melhores para a utilização aqui na agricultura. E como? Desde logo, maior capacidade de dissolução. Ao termos aqui partículas mais pequenas, a estrutura iónica é modificada, e isso vai permitir que a água consiga dissolver melhor as moléculas que lá estão ou que nós adicionamos. Depois, ao ter esta capacidade, as moléculas sendo mais pequenas e tendo esta capacidade maior de dissolução, vai também permitir que não haja a sedimentação e a precipitação das moléculas que já lá estão dissolvidas quando chegam ao solo. Portanto, a água, quando chega ao solo, por um lado, não vai precipitar os sais, pelo menos não com a mesma quantidade e intensidade que acontece antes do tratamento, e depois também acontece o efeito de lixiviação dos sais que estão no solo, que são dissolvidos na água que está agora a interagir com o nosso solo, e portanto vão transportá-los em profundidade e a precipitarem vão ficar mais longe da estrutura radicular da planta. Aqui um exemplo daquilo que eu vos estava a falar. Aqui estamos a analisar especificamente o carbonato de cálcio. Portanto, sem o sistema do Aqua 4D, a precipitação acontece segundo cristais de maior dimensão, calcite. Quando passamos a ter o sistema do Aqua 4D, a precipitação a ocorrer o que vai acontecer é que vão se criar cristais de aragonita, portanto mais pequenos. Isto depois aqui em pormenor, no solo, aqui temos estruturas maiores a bloquear o contacto da água com a planta e a ocupar espaço no solo. Depois do tratamento temos mais espaço livre, mais contacto de água com a planta e também mais espaço para o desenvolvimento radicular da planta. Mais uma vez este exemplo, temos aqui microporosidade, bloqueio aqui com carbonato de cálcio. Depois do tratamento são desbloqueadas estas passagens e então permite-nos ter, por um lado, maior armazenamento de água e desenvolvimento maior da estrutura radicular. Um corte de uma lamela de um solo antes do tratamento, menos índice de vazios; depois do tratamento, maior índice de vazios. E aqui outro efeito, este mais operacional, não tanto no solo, mas para o qual foi desenvolvido o equipamento até originalmente, que tem a ver com as tubagens. Portanto, antes das tubagens, maiores incrustações nas tubagens; depois menos incrustações, e até em tubagens já existentes acontece que estas precipitações são limpas. Aliás, é um efeito clássico aqui no Aqua 4D. Sempre que nós instalamos o equipamento temos de abrir as tubagens para limpar. Aliás, houve até uma instalação que nós visitamos nos Estados Unidos em que na produção tiveram a adubar durante algum tempo com precipitados que ainda estavam na tubagem, portanto, e que foram sendo dissolvidos e que foram sendo adicionados ao solo. A nível de operação isto é muito visível, nos gotejadores desde logo, obviamente, maior uniformidade da rega, mas nos fan-jets então vê-se claramente maior projeção do spray e maior uniformidade, que aí é muito visível, não é? Muito bem, resumindo,
As vantagens aqui do sistema, preservação do solo, ou então restauração de um solo que já esteja mais pobre, com maior teor em sais. Conseguimos, se tivermos como objetivo os mesmos resultados, uma poupança de água. Portanto, para atingir o mesmo resultado, conseguimos utilizar um pouco menos de água, porque temos maior eficiência, temos maior índice de vazios, conseguimos armazenar mais água no solo, a planta consegue desenvolver melhor a sua estrutura radicular, temos mais área de contacto da planta com a água, e também temos maior capacidade da planta de absorver os nutrientes, porque eles estão mais dissolvidos em estruturas moleculares mais pequenas. Depois, como temos esta, não gosto tanto de utilizar a expressão, mas é muito palpável, esta fluidez maior da água, mitigamos aqui um problema que é muito comum, que é a hidrofobicidade do solo. Mesmo em areias, nós imaginamos que já tem uma muito boa permeabilidade, às vezes desafiamos essa hidrofobicidade, regamos e a água demora muito tempo a penetrar e fica à superfície e evapora e temos perdas por aí. Aqui não. Aí tem outros efeitos até benéficos, depois vamos ver aqui no caso específico do tomate. Depois do tratamento, temos uma mitigação desse efeito, portanto a água infiltra-se melhor. Permite regas com águas de menor qualidade. A nível mundial temos estes casos, no Magreb, águas com 5, 6 milisiemens, e é a única maneira de fazer agricultura. Portanto, temos essa vantagem. Felizmente cá em Portugal ainda não estamos a utilizar águas com esses valores, mas em alguns casos temos essa vantagem. A redução dos fertilizantes, porque os fertilizantes vão dissolvidos na água. Se nós temos maior eficiência na utilização da água, vamos ter também maior eficiência na maneira como utilizamos os fertilizantes. Chegam especificamente o que nós queremos às plantas e temos menores perdas. E depois, do ponto de vista operacional, diminuição da obstrução das tubagens e de gotejadores. Muitas das vezes o equipamento é pago só por este efeito, porque há casos dramáticos em que a operação é condicionante e portanto temos aqui essa grande vantagem. Depois temos aqui estes chavões, são sempre polémicos, mas é só para dar uma ideia. Conseguimos até todos os estudos, temos estudos onde temos poupanças maiores. Claro que isto depende muito do tipo de produção, vocês conhecem melhor. É muito difícil eu chegar aqui e dizer que vos consigo 25% de poupanças de água quando vocês conhecem melhor as culturas do que eu. Mas existe este potencial, só para terem noção disso, de que existe esse potencial de poupança de água. Conseguimos ter também um aumento de produtividades associados a esta eficiência na utilização da água e da parte operacional, e depois conseguimos ter uma poupança muito significativa, isto mais a longo prazo, porque é necessário primeiro conhecer o efeito do Aqua 4D na cultura específica, e só depois então vamos começar a reajustar a maneira como adubamos, mas conseguimos ter umas poupanças também nos fertilizantes consumidos. E isto tudo com grandes vantagens, que pode ser utilizada em todos os tipos de água, pode ser instalada em todos os tipos de tubagem, não são utilizados nem produtos químicos, nem quaisquer tipo de consumíveis, não tem praticamente manutenção, e a perda de carga induzida no sistema de rega é praticamente negligenciável. Portanto, não temos aqui aumento de consumos energéticos, nem na bombagem, nem no consumo do próprio equipamento. Portanto, acelerando aqui um pouco, agora falando dos efeitos, num caso de estudo muito específico, aqui do projeto H2O Efficiency, é importante dizer que eu não tive qualquer tipo de participação aqui no projeto, portanto os dados não são meus e não tenho qualquer autoria aqui, o mérito é todo aqui da equipa que o desenvolveu. Portanto, na herdade do Conchoso, Lesíria de Vila Franca, Coração do Ribatejo, produção de tomates. Foi instalado em linha, portanto numa tubagem adutora secundária, foi dimensionado para o caudal máximo do equipamento, portanto vimos a linha de gotejadores, qual é que era o caudal para cada linha de gotejador, e aplicamos um pouco antes, e foi utilizado uma testemunha dentro do mesmo setor.
Foram feitas várias aferições, monitorização da água no solo, salinidade, análise de solo, análise de água, análise foliar, avaliação da produção. Vou-me focar aqui na monitorização da água do solo, um bocadinho na salinidade e na avaliação da produção. Portanto, temos aqui as sondas de umidade no solo, temos aqui o sistema Aqua 4D e aqui a testemunha. Portanto, capacidade de campo, e o que podemos ver é que, desde logo, a zona de testemunha entrou em stress hídrico muito mais cedo do que o Aqua 4D. É importante dizer, volumes os mesmos. Não havia a capacidade de ajustar o volume de água para o sistema do Aqua 4D em relação à testemunha. Portanto, nós aqui não conseguimos avaliar, nós não, aqui a equipa de projeto não conseguiu avaliar a poupança de água. Conseguimos ver a eficiência com que se pode fazer esta rega. Portanto, vemos desde logo que temos mais tempo em conforto hídrico e algumas zonas aqui até em excesso poderíamos ter aqui poupanças. Portanto, resumidamente, temos na testemunha 7 dias de conforto hídrico, no Aqua 4D 36. Isto dá uma majoração estimada em 36,71%. A nível da condutividade elétrica, um efeito também muito engraçado, portanto, resultados antes da rega, ou no período exatamente onde se começou a utilizar a rega, muito semelhantes. Aumento da condutividade no solo num primeiro momento. E isto porque é um efeito muito típico do Aqua 4D. Estamos a fazer a lixiviação. Portanto, o que acontece é que vamos começar a lixiviar os sais. Os sais estão à superfície e vão começar a descer em profundidade. Se nós analisarmos várias profundidades, vamos ver que inicialmente aumenta na primeira parte, depois começa a diminuir, começa a aumentar em profundidade, depois diminuir, até que a sonda deixa de registar estes valores. Portanto, numa primeira instância, aumento, e depois, mais para o fim do ensaio, diminuição desta condutividade no solo. É isto que procuramos. E é este efeito que nos permite depois ter maior armazenamento da água no solo e uma maior eficiência da maneira como a planta depois absorve a água. Produção. Grande foco aqui do equipamento. Também vemos valores muito interessantes. Portanto, maior produção no Aqua 4D, maior número médio de frutos por planta, maior número de frutos laranjas, neste caso aqui menos de frutos verdes, mas, muito importante também, um menor número de frutos podres. E isto, uma das justificações possíveis, é que, como há maior capacidade de infiltração da água, menos empoçamentos, menos frutos podres decorrentes desse efeito. 2025, mais ou menos o mesmo ensaio, na mesma zona. Portanto, aqui é o equipamento instalado em linha. Temos a mesma monitorização, neste caso, se calhar, um efeito não tão visível. Porquê? Porque choveu muito em 2024, que ainda bem, o que foi positivo aqui, mas mesmo assim conseguimos ver que maior percentagem de tempo dentro do conforto hídrico, temos até aqui um potencial de poupança que poderia ocorrer e também entrada muito mais tarde em zona de stress hídrico. Em termos de produtividade, BRICS, Aqua 4D inferior, não temos grande explicação. Em termos de acidez, basicamente o mesmo valor, mas em termos de produção, outra vez registros muito interessantes. Portanto, maior número de frutos vermelhos, maior número de frutos laranjas, maior número de frutos verdes, frutos comercializáveis por planta, também maior número, frutos podres, outra vez, menos de metade aqui neste caso, e em termos de frutos picados e com escaldão não teve grande diferença. Portanto, outra vez, a produtividade do Aqua 4D 24% superior à amostra da testemunha, em 2024 tinha sido 43% superior. Lá está, porque a qualidade da água aqui tinha ainda maior diferença, porque houve aqui a pluviosidade no meio. Em termos da produtividade, aqui da amostra do Aqua 4D, 13% superior à produtividade a pagar em 2024. Tinha sido mais ou menos o mesmo valor. Portanto, dados muito consistentes.
E era tudo o que tinha para dizer. Espero ter cumprido o tempo. Muito obrigado por ouvirem. Alguma dúvida que tenham, estou disponível para o contacto e para esclarecer. Obrigado.